versículo de número 5, que nos diz o texto: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregados à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para o exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, rapidamente folheando aqui a nossa Bíblia, nós já temos trabalhado aqui Judas. Vimos no verso 1 e 2, Judas se apresentando, e ele diz: servo do Senhor Jesus Cristo. E lembrando aqui, porque já tem um tempinho que eu não prego em Judas, não é Judas o Iscariotes, não era o Judas maior, filho de Zebedeu, porque ele diz aqui que ele não era apóstolo, ele se apresenta como servo de Jesus. Então esse Judas é Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, esse mesmo, filho de Maria e José. E esse mesmo servo do Senhor, Judas, ele escreve para os guardados, para os amados e para os chamados. Ele escreve essa carta para crentes. E logo no verso 3 nós já ouvimos aqui um termo muito comum no Novo Testamento, é o termo lá agapetói, amados. É um termo pastoral usado por João também, de alguém que se preocupa pela igreja. E eu já disse aqui a vocês que a maior preocupação desses homens não era com a perseguição, isso aí eles tiravam de letra, coisas que os crentes hoje não estão prontos para enfrentar. E aquilo que os crentes hoje não dão a menor atenção era a preocupação dos apóstolos. E aí ele começa a advertir acerca dos falsos profetas que estavam se introduzindo na igreja. E nós vimos aqui que eles estavam se infiltrando com dissimulação, enganadores, escarnecedores, homens maus, lobos que estavam travestidos em pele de cordeiro dentro do rebanho, ensinando algo totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. E aí Judas, meus irmãos, após dizer o seguinte: olha, vocês não devem ouvir esses homens, vocês não devem dar atenção a esse tipo de pregação. Judas agora ele vai ser muito claro quanto à punição que esses homens vão receber, meus irmãos. E aí a gente começa a pensar algumas coisas aqui. Nenhum de nós somos enganados, nenhum daqueles que abandonam a verdade e começam a ensinar aquilo que não é verdadeiro e bíblico. O texto aqui é bem claro, e é o que nós vamos compartilhar nessa noite. Esses não irão escapar do juízo do Senhor. E Judas diz aqui qual é esse juízo, qual é esse castigo, qual será a punição para aqueles que abandonaram a verdade. E aí, meus irmãos, a gente, olhando para esse texto aqui, não fica nenhuma dúvida, conforme eu já tenho dito aí, não tem meio termo aqui. Olha o texto aí, se você observar, não tem conversinha fiada, não tem mimimi. Judas, ele chama a igreja e diz o seguinte: olha só, vocês estão compreendendo o que eu quero dizer para vocês? Eu já recomendei, se afastem desses falsos profetas, não sigam essas mentiras. Mas se vocês não apenas se afastarem deles, mas ouvirem essas mentiras e seguirem essas mentiras, juntamente com eles vocês vão receber esse castigo aqui. E aí talvez para alguns que leram juntamente comigo aqui e não ficou claro, eu vou tentar ajudar os irmãos aqui o que nós precisamos evitar para ter o mesmo castigo e o mesmo juízo que já foi destinado, conforme Judas vai dizer aqui, para os falsos profetas. Ele nos orienta: fujam da incredulidade, fujam da rebeldia contra Deus e fujam da indecência moral. São esses pontos aqui que Judas diz que é muito claro, que uma vez que o falso ensino começou a disseminar na igreja, a igreja começou a demonstrar esse comportamento. E Judas ele aponta não para a igreja do vizinho, mas ele aponta para a história do povo de Deus, desde o Egito, para mostrar o seguinte: viu o que aconteceu com eles? Se vocês se comportarem também assim, irá acontecer com vocês.
Ninguém é enganado no Evangelho, meus irmãos. Ou está com Cristo ou não está com Cristo. Não podemos ficar pensando que Deus é bonachão, que Deus está aí para ser tratado conforme as pessoas querem tratá-lo. O mesmo Deus de amor é Deus fogo consumidor. E é isso que Judas está revelando aqui. E o primeiro ponto, para que você possa compreender melhor o raciocínio de Judas, acompanhe aí no verso de número 5, o que Judas diz aí. O verso 5, Judas está apontando para a história de Israel, dizendo, lembrando aquilo que havia acontecido no Egito. Então, a primeira coisa que Judas traz aqui para nós é: Deus julgou a incredulidade de Israel, meus irmãos. E eu posso dizer uma coisa para você: a incredulidade é o caminho para o desastre, meus irmãos. Durante muito tempo, como cristão, eu me perguntava por que nessa palavra revelada, escrita, essa palavra, né, o verbo aqui, né, revelado para nós, por que nós vamos ver algumas informações de cativeiro, de destruição, de povos sendo mortos, e às vezes parece algo totalmente contrário ao Deus que se revela na palavra. Como pode esse Deus tão amoroso, esse Deus que cuida de nós de maneira tão única e especial, destruir cidades, varrer humanidades, mandar dilúvio? E eu me recordo que quando eu entrava na igreja eu ficava pensando isso, e isso ficava chacoalhando na minha cabeça. Eu não estou entendendo, porque os crentes falam para mim de um Deus tão bondoso, e eu olho para as escrituras e vejo um Deus punindo o povo, castigando o povo. E aí eu comecei a entender, à luz da própria Bíblia, meus irmãos, que todos esses relatos foram mantidos aqui para nos alertar, para dizer o seguinte: olha, é isso que está reservado para vocês, se não andarem pelas minhas veredas, se não seguir pelos meus caminhos, se não obedecerem à minha vontade. E aí eu me recordo no apóstolo Paulo, que na sua primeira carta à igreja de Corinto, está lá registrado no capítulo 10, verso 11, não abra não que eu vou ler para você. Paulo diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Paulo também entendeu isso. Eu não sei em que momento Paulo entendeu isso, mas está registrado aqui, que ele começa a olhar os registros desse Deus, e ele começa a dizer: olha, Deus está alertando, Deus está dizendo que um fim é chegado, e Deus está dizendo que há sim um juízo para aqueles que abandonaram os seus caminhos. E Judas, também entendendo esse evangelho, começa a compartilhar isso aqui no verso de número 5, que aqueles que abandonaram a verdade pereceram no deserto. Por isso que ele começa a falar aqui do povo de Deus, que Deus tirou o povo do Egito. Mas o que o texto diz aí que Deus fez? Deus destruiu aqueles que não creram nele. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. E se você não consegue ver a beleza nesse Deus, você precisa caminhar um pouquinho mais através da leitura da palavra de Deus para compreender como esse Deus se revela para nós. Deus, ele não está dizendo que ele não nos ama. Deus, ele não está dizendo que ele não cuida de nós, mas ele só está dizendo o seguinte: a nossa relação precisa ser séria. E aí nós entendemos muito bem que nessa aliança que Deus estabeleceu conosco, ele é fiel, ele cumpre todos os seus propósitos e preceitos. E aqueles que abandonam e quebram a todo momento a aliança somos nós. O grande problema é que às vezes nós fazemos isso e achamos que não há problema algum, tratamos isso com bastante naturalidade. E aí Judas já começa a dizer o seguinte para eles: olha, se vocês estão abandonando o caminho do Senhor, se vocês estão deixando a verdade que é ensinada pelos apóstolos, a verdade de Cristo, para seguir esses ensinamentos e para viver como eles, cuidado, porque até aquele povo que de forma extraordinária Deus libertou do Egito, mesmo esse povo, lembra? Nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo separado, até esse povo Deus exterminou, destruiu, fez perecer no deserto aqueles que deixaram de crer.
E quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, o deserto, ele se tornou o maior cemitério da história do povo que adora a Deus. Mais de 2 milhões de pessoas foram enterradas nas areias dos desertos que são apresentados para nós aqui nos textos bíblicos. E quando nós olhamos cada peregrinação, cada momento de dificuldade que os crentes enfrentavam no deserto, a consequência deste deserto era a própria incredulidade do povo. Às vezes nós não entendemos, conforme Paulo escreveu para a igreja de Roma, declarando o seguinte: o salário do pecado é a morte. Mas quando eu olho para esses textos, meus irmãos, fica muito claro para mim, e eu acredito que também para você, que Deus, em vários momentos da história do seu povo, Ele vem trazendo orientações. Se comer dessa árvore, certamente morrerás. Se fizer isso, serás castigado. E Paulo, compreendendo toda essa história como um bom judeu e mestre da lei, ele diz: o salário do pecado é a morte. Não existe possibilidade de nos deleitarmos no pecado e não esperarmos uma outra consequência que não seja a morte. E se você está achando que essa morte que Paulo está falando aqui é apenas a morte física, isso aí não é nada. Paulo está falando da morte eterna. Esse é o salário para aqueles que seguem os falsos ensinos, seguem os ditames dos falsos profetas e se comportam como eles. E aí nós voltamos a esse grande conflito. Mas pastor, mas que Deus é esse? E volto a dizer, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Os apóstolos estavam construindo essa ideia. E no próprio texto bíblico, a palavra de Deus vai nos orientar dizendo que Deus, Ele não tomará por inocente o culpado. Depois que recebemos o Evangelho, não tem inocente. E aí a gente precisa desintoxicar uma fala nossa, talvez piedosa, mas antibíblica, de querermos ficar ajudando a Deus a salvar as pessoas que Ele mesmo já disse que mandará fogo consumidor se eles forem incrédulos. A justiça pertence a Deus e não a nós. A única perspectiva que nós precisamos ter é pregar o Evangelho, viver o Evangelho e gozar nesse Evangelho, uma vez que fomos escolhidos e arrancados do pecado somente pela graça de Deus. Mas só que Judas, ele está sendo mais profundo, porque talvez o ouvinte dessa carta pensava o seguinte: não se preocupa não, porque Judas está falando só do falso profeta. Eu não sou falso profeta não, eu só recebi a mensagem, quem pregou foi ele. Os falsos profetas naqueles dias e também nos nossos dias só pregam heresias porque tem um auditório lotado aplaudindo essas mensagens. Judas, permitam-me uma expressão bem popular, coloca todo mundo dentro do mesmo saco, seja o pregador da heresia e seja aquele que recebe a heresia como verdade. E vivemos esses dias hoje, meus irmãos, de analfabetos bíblicos, pessoas que não conhecem as grandes histórias e os grandes heróis da fé, mas conhecem todos os pregadores heréticos da internet. Curiosamente, ontem eu fiquei sabendo de uma profecia que está correndo aí nas redes sociais referente ao dia 30. Mas os mesmos crentes que ficam compartilhando essas profecias antibíblicas são os mesmos crentes que não conseguem descrever quem é a pessoa de Jesus Cristo. E aí você começa a entender a profundidade desse negócio aqui. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é deleitável, aquilo que é amável, nós descartamos. E aquilo que não é proveitoso é o que ocupa a nossa mente. E era isso que estava acontecendo naqueles dias. E Judas também fala para esse povo aqui, aqueles que estavam abandonando a verdade para se embebedarem nos deleites do mundo e também nos deleites da pregação vã dos falsos profetas. E aí essas pessoas que estavam abandonando um caminho estreito, pedregoso, difícil, mas que conduz à salvação,
estavam começando a caminhar numa estrada muito larga, porém com curvas muito sinuosas que conduz à perdição eterna. E Judas diz que esses incrédulos, eles enfrentarão o reto e justo juízo de Deus. Por isso eu digo, no Evangelho, ninguém é enganado. E quem procura a porta larga, a porta fácil, já sabe que não é a porta que conduz à salvação. Mas Judas, ele continua orientando a igreja. Olha aí no verso de número 6 na sua Bíblia, ele vai trazer um outro exemplo, dizendo o seguinte: olha para os anjos, cuidado com a rebelião. E Judas vai dizer aqui que Deus julgou a rebelião dos anjos. É o que ele diz aí, que Deus exerceu o seu juízo sobre os anjos caídos e os condenou ao inferno. Pedro, ele também deu muita atenção a este episódio e também relatou isso à igreja, lá na sua segunda carta, no capítulo 4. Eu vou ler para você, olha o que Pedro disse: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Judas e Pedro entenderam o recado e aplicam para a igreja o seguinte: qual é a sua dúvida? Porque isso já aconteceu com os anjos, foram destruídos pela sua rebeldia. Isso aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Isso vem acontecendo no mundo antigo. Por que você vai ser poupado? Você é especialzinho? Você é o príncipe, é a princesa? Você é mais bonito do que eles? Se você se comportar dessa maneira, esse também é o destino para você. É isso que Judas está dizendo para o povo. E volto a repetir: o culpado não será tomado por inocente, meus irmãos. E Judas traz à tona aquilo que Pedro se preocupou. Se nem os anjos foram poupados, antes foram condenados porque se rebelaram, isso vai acontecer também com vocês se vocês fizerem o mesmo. E aí, meus irmãos, eu olho para um cenário caótico, confuso, do cenário evangélico brasileiro: zombarias contra Deus, blasfêmias contra o Espírito Santo, homens inescrupulosos tentando destronar Jesus Cristo, pessoas tentando se apropriar da beleza do Evangelho. São famosos, são pregadores itinerantes, recebem altos cachês, mas enganosamente eles acham que isso permanecerá impune. Judas, ele está dizendo aqui, meus irmãos, que não há como se rebelar contra o Todo-Poderoso e escapar impune. Não existe a possibilidade de zombar de Deus e escapar do seu juízo. Então o crente, seja ele quem for, seja pastor, presbítero, diácono, cantor, seja quem for, com Deus não se brinca. É isso que Judas está dizendo aqui. Esse alerta começou com os falsos mestres. Começou sim com aqueles que estavam lá disseminando os falsos ensinos, mas também se aplica a esse povo que não será tomado por inocente, porque se a palavra, a Bíblia, já foi revelada e o povo está no engano, não há desculpa, não há inocente. E não dá para depois, quando Jesus Cristo voltar, a dizer: Senhor, eu não sabia, eu só estava clicando nos links da internet, eu só assistia no YouTube. E esses ouvirão aquelas palavras duras: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Você acha que isso parece muito duro? Eu também pensei assim durante a semana: isso está duro demais, Deus, isso é pesado demais. Mas quando nós olhamos toda a Bíblia, meus irmãos, ninguém é enganado,
Ninguém é recebido no evangelho e dito: olha, vem para cá, esse clube aqui é legal demais, aqui vai ter diversão, aqui vai ter passeios, aqui vai ter eventos de entretenimento para você e para sua família. Não é isso que o evangelho propõe. O que Cristo diz é que o seu discípulo irá carregar a cruz. E aí, quando um outro caminho é proposto para nós, eu sei, é apetitoso, é apreciável aos olhos. Me recordo da maçã lá no jardim, mas irá nos conduzir à perdição, irmãos. Judas, ele traz esse alerta aqui que é muito preocupante. E no verso de número 7, ele vai dizer que, você pode ver aí na sua Bíblia, que Deus, ele julgou a indecência, a imoralidade dos homens. Meus irmãos, Judas traz à memória aqui a mesma ponto que Pedro também observa. Lá, os sodomitas, um povo que estava totalmente entregue à prostituição, ao homossexualismo, a outras práticas que eram totalmente condenáveis diante do Senhor. E às vezes a gente vê, né, a preocupação que a igreja fica, isso aqui não tem nada a ver de Deus não amar uma pessoa que tem um comportamento que seja contrário a Ele, não tem nada a ver da igreja não cuidar ou amar alguém que se apresenta com um comportamento homossexual. O que o texto aqui está dizendo é que essas pessoas que se entregaram profundamente a essas paixões e não se arrependeram, Deus as condenou com fogo eterno. E aí eu vejo um monte de gente processando o pastor porque fala isso, entrando com medida provisória contra igrejas. Meus irmãos, está na Bíblia, não é nenhum pastor que fica inventando, não é grupo de homofóbicos, não, está no texto sagrado, meus irmãos. E essa é uma das cidades aqui que chama muita atenção, Sodoma, Gomorra e algumas cidades circunvizinhas, porque eles estavam mergulhados nas coisas mais absurdas, que talvez nós nem consigamos contemplar, mesmo ainda nos dias atuais, vivendo coisas tão terríveis. Os sodomitas estavam banalizando os valores morais absolutos, estavam entregando-se deliberadamente às suas paixões carnais, que Paulo, numa de suas cartas, vai dizer que é exatamente o que faz guerra com a alma. Há um conflito, ou de fato nós somos pessoas cheias do Espírito Santo, ou nós vivemos para a nossa carne. Não dá para as duas habitar no mesmo corpo, vai ser algo estranho, vai ser um mutante, não tem compatibilidade. E aí Judas começa a lembra da cidade de Sodoma? É o que Judas está dizendo, vocês estão se comportando assim, mas vocês lembram o que aconteceu com eles? E eu fico imaginando, irmãos, que talvez esses leitores, né, da carta de Judas pensaram: Judas, fica tranquilo, conosco não vai acontecer isso não, lá era outro contexto, Deus lá precisava descer com enxofre, com fogo, com relâmpagos, agora não, agora nós estamos na graça. Curiosamente eu ouço muitos crentes dizendo isso. Não, pastor, deixa eu te explicar aqui, deixa eu te ensinar, pastor, isso aí era no outro contexto, Deus agia assim, agora não, agora Jesus Cristo já morreu na cruz, agora temos Jesus Cristo como nosso advogado. Se você ainda pensa assim, você precisa novamente fazer uma releitura da sua Bíblia, porque não é isso que a Bíblia ensina não, meus irmãos. A história bíblica nos diz que fogo do céu caiu sobre essas duas cidades, e diz que elas foram varridas do mapa, com todos os seus habitantes. Isso não aconteceu só nos relatos bíblicos, não. Nos relatos extras bíblicos, nós temos cidades que foram destruídas por conta de uma erupção de um vulcão. Temos cidades que foram inundadas num tempo presente e que já não existem mais. E aí a gente tem que parar e começar a pensar se Deus é soberano ou se não é. Então, se Deus ele é soberano para criar todas as coisas, e todas as coisas acontecem exatamente pelo beneplácito da sua vontade, quando o fogo do céu cai, quando cidades inundadas, quando mazelas se levantam, por mais que seja duro de nós entendermos, em alguns momentos
pode ser a vontade de Deus para nós. Não quero dizer, meus irmãos, que a Covid ou a pandemia seja uma punição de Deus para o povo, mas eu também não descarto essa possibilidade. Eu aqui estou elucubrando, aqui raciocinando de mim mesmo, querendo dizer o seguinte, que a história aponta que em alguns momentos Deus teve que intervir na maldade do povo. Deus teve que dizer um chega, não para punir, mas para preservar. E aí a gente começa a entender, meus irmãos, que o presente que nós estamos vivendo hoje é uma repetição de algumas coisas que aconteceram no passado. E o povo está dormindo. Eu não sou dessa corrente escatológica, né, que toda hora em tudo quer ver e apontar sinais. Mas é claro que eu faço coro com muitos irmãos que tem algo muito estranho acontecendo com os dias em que nós estamos vivendo, irmãos. E sempre, já estou concluindo aqui, sempre que eu não apenas olho os exemplos bíblicos do passado, mas eu gosto muito de conversar com alguns irmãos que têm mais experiência de vida do que eu. E irmãos, mesmo que professam a fé em Cristo, e pessoas que não conhecem a Cristo, diz para mim: olha, os tempos estão muito difíceis. Na minha época não era assim. Meu pai não me criava dessa maneira. Eu não podia falar isso ou aquilo. E ele sempre fazendo alusão a um período em que havia uma regulamentação daquilo que era correto, daquilo que era honesto, daquilo que era verdadeiro, daquilo que apontava-se para uma referência em Cristo. Hoje, mesmo o Evangelho se multiplicando sobre a terra, perdemos a referência. As pessoas não sabem mais ou não querem entender o que é certo e errado. Aquilo que antes era praticado às escondidas, hoje as pessoas fazem à luz do dia, sem nenhuma preocupação. E às vezes a gente até olha em redes sociais, você deve ver também, coisas que seriam totalmente odiosas, pessoas aplaudindo. Às vezes eu abro, né, as redes sociais e vejo pessoas dizendo: que triste que fulano morreu. Fulano era uma boa pessoa, mas está nos braços do Pai agora. Ele não fazia nada demais, ele só roubava. E aí, meus irmãos, eu não estou querendo dizer que o fato de ele roubar, que ele merece a morte, não é isso. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: as pessoas já acham aquilo que deveria ser odioso como algo natural. É isso que Judas está dizendo aqui quando ele aponta para os sodomitas. Eles perderam a referência do certo e o errado. E às vezes a gente olha até na nossa casa, na nossa família, dentro de muitas práticas que a palavra de Deus diz que nós não deveríamos ter, e a gente acha que está tranquilo, não há nenhum problema. Judas, ele diz que há um problema sim. E a igreja, ela vai receber o juízo, o castigo de Deus, se ela se comportar como esses exemplos que aqui foram citados. E só para lembrar a você, o pecado de Israel foi a incredulidade. E aí eu quero te perguntar: será que esse também não tem sido o pecado de muitos nós? Judas vai dizer que o pecado dos anjos foi a rebelião contra a autoridade de Deus. Será que não tem um monte de crente batendo aí no peito, dizendo que Deus é soberano, mas que querem fazer a sua própria vontade, querem seguir os seus próprios caminhos? Judas diz aqui que o problema com Sodoma foi a indecência moral. E como andam as nossas relações? Quem somos nós quando nós estamos a sós, na frente do espelho? Aquela prática que eu já falei para vocês aqui do solilóquio. Porque às vezes nós ficamos preocupados: não vou fazer isso aqui não, porque o vizinho fofoqueiro está olhando. Não posso me comportar assim, porque senão o pastor vai me advertir, o presbítero vai chamar minha atenção. Mas às vezes nós esquecemos de olhar para o Pai e pensar: o que Deus está pensando de mim acerca dessas práticas que eu cometo contra Ele?
E Judas chama o povo, através desse momento aqui, para essa conversa baixinha no pé do ouvido, dizendo o seguinte: posso dizer uma verdade para você? Se você se comportar com incredulidade, com rebelião e com indecência moral, e não se arrepender disso, você vai para o inferno. Só isso. Toca a vida agora aí. E não é possível, meus irmãos, há mais de 2000 anos depois que essa carta foi escrita, olharmos para a história do povo de Deus, olhar para a história do cristianismo, que já completa mais de 2000 anos, ver tudo aquilo que Deus tem feito na vida do povo, e ainda acharmos que sairemos ilesos após nos rebelarmos, após sermos incrédulos e após vivermos de maneira totalmente distante daquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Nenhum de nós estamos sendo enganados. Quando o juízo vir para aqueles que fazem isso aqui, não haverá escapatória. Mas Deus, Ele está nos advertindo, dizendo o seguinte: ainda dá tempo, porque você está vivo, e o tempo para o arrependimento é agora. O tempo para o arrependimento é hoje. Já vou até desligar aqui para não ler mais nada aqui. E a beleza do Evangelho, meus irmãos, que eu falo para vocês, é essa: que o mundo não entende, e basta apenas isso, arrependermos e crermos no Evangelho. Não tem bola de cristal, não tem 7 passos ou não sei quantas leis para isso ou aquilo. É arrependimento e crença no Evangelho. O arrependimento porque nós reconhecemos que somos pecadores e Ele é santo, e crermos que esse Evangelho, o Evangelho de Cristo revelado na sua palavra, é o único e suficiente para mudar a nossa perspectiva de vida e nos conduzir ao encontro do nosso Pai. Judas estava escrevendo isso para os seus, e às vezes parece assim algo repetitivo, parece algo assim tão simples, mas não era, porque eles haviam abandonado a verdade para seguir os falsos profetas. E Judas, ele a todo momento vai orientando, dizendo quais são as obras desses homens, apontando e identificando quem eram esses homens e como eles se comportavam, dizendo qual era o castigo destinado para esses homens, e chamando a igreja para dizer o seguinte: você ainda vai caminhar com eles, mas se vocês decidirem fazer isso, não se enganem, mas o destino de vocês vai ser igual ao deles. Vocês conseguem compreender isso? Isso tem sentido para a sua vida? Então vamos orar, vamos nos colocar de pé. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós falamos contigo, ó Deus. A tua palavra foi lida, Senhor, e essa palavra traz peso aos nossos corações, ó Pai, porque todos nós, ó Deus, em alguns momentos nós abandonamos as veredas da tua palavra, deixamos de ler essas instruções sagradas, verdadeiras, infalíveis, eficazes, para nos deleitar em palavras rebuscadas, em jargões marcantes, em discursos que vêm ao encontro das nossas necessidades humanas e emergenciais. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor que, assim como Judas fez com o seu povo há tanto tempo atrás, que também sejamos alertados pelo Senhor através do teu Santo Espírito, soando um alerta nas nossas mentes, ó Pai, quando uma palavra contrária às Sagradas Escrituras entrar em nossos ouvidos, que possamos rejeitar essas fábulas, como Paulo já dizia, como fábulas de velhas caducas, ensinamentos mesquinhos, palavras humanas, ó Deus, para viver a beleza do verdadeiro Evangelho, conforme ouvimos já nesta manhã, através de alguns irmãos que estavam reunidos, um Evangelho puro e simples, conforme C.S. Lewis, um servo teu, nos ensinou, um Evangelho direto,
que nos apresenta a crença naquele que é o verdadeiro Messias, aquele que foi rejeitado quando no domingo de Ramos entrou triunfante em Jerusalém. Foi rejeitado porque esperavam, ó Deus, que ele entrasse montado num cavalo, cortejado com cavalariços armados. Nós não queremos, ó Deus, nos inclinar a essas figuras humanas, cheias de pretensa espiritualidade, demonstrando, ó Deus, a arrogância através de manifestações totalmente humanas. Mas nós queremos aprender diretamente do Senhor por intermédio da Tua Palavra. Nos instrui, ó Deus, nesse caminho, ainda que seja difícil, ainda que tenhamos dificuldade de caminhar nele, mas nós temos a esperança que o Senhor não nos deixará vacilar, e o Senhor nos conduzirá através dos Teus braços, ó Pai, mesmo em perseguições, mesmo em dias de pandemia, para chegarmos salvos, ó Deus, no porto celestial. Ó Deus, nós não queremos fazer como talvez muitos estavam fazendo há tanto tempo atrás, e que levou Judas a escrever essa carta, trazendo esse grande alerta de cuidado, de perigo, para esses homens que estavam disseminando essa palavra tão venenosa, ó Deus. Assim também tem acontecido conosco, ó Pai. Multidões, milhares de pessoas, ó Deus, estão frequentando lugares onde a Tua presença está naquele lugar, onde o Teu nome tem sido adorado, mas por conta da ganância de alguns homens, a beleza e a graça do Teu Evangelho tem sido ofuscada, Senhor. Pai querido, traz um alerta para esse povo, assim como o Senhor fez através da vida de Judas, que esses pregadores, ó Deus, possam se arrepender, que esses falsos profetas possam voltar atrás em suas afirmações antibíblicas e equivocadas, que o Teu povo que já abandonou a Bíblia possa voltar para a Bíblia, Senhor, para que haja festa e alegria no céu. Mas, Senhor Deus, também, ainda que desejemos, ó Deus, a salvação de todos quantos o Senhor puder salvar, também nós entendemos, ó Pai, que o Senhor já selou o destino para aqueles que não irão se arrepender, ó Pai. E que, se isso vier a acontecer, ó Deus, também possamos olhar para o Senhor, enxergando o Teu amor e declarando ainda assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque nós entendemos da Tua palavra que o Senhor é amor, mas o Senhor também é fogo consumidor, que o Senhor é bondade, mas o Senhor também é justiça, e ninguém é enganado, ó Deus, porque a Tua palavra já foi revelada para nós. E nós que estamos aqui, ó Deus, ouvindo a Tua palavra nesta noite, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu servo que vos fala, careço do Senhor, ó Deus, porque todos nós queremos ser dependentes somente do Senhor, e é em Ti, ó Deus, que nós queremos viver até aonde o Senhor permitir que vivamos. Nos abençoe, ó Deus, conduza-nos, ó Pai, para os nossos lares, dá-nos, ó Deus, uma noite abençoada na Tua presença, e uma semana deleitosa e de glorificação do Teu nome que é santo. E assim, ó Deus, nós nos despedimos não do Senhor, mas desse encontro, dessa comunhão dos santos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Vamos receber a bênção? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que o Pai, o Filho e que o Espírito Santo repouse sobre todos vós, eleitos do Senhor, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos.
irmãos, que Deus os abençoe. Tenha uma semana abençoada, você e os seus familiares, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.